Evangelho segundo João, capítulo 1, a partir do verso de número 1, e diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Meus irmãos, a nossa fé, ela se define por uma pergunta muito simples e pertinente. Essa pergunta, ela foi feita há mais de 3.000 anos atrás. Uma pergunta de espanto, de reverência, de humildade, que foi feita pelo rei Salomão, quando ele terminou de construir o templo, quando ele estava para inaugurar o templo, uma obra arquitetônica revestida de ouro, cedro, pedra polida, uma obra magnífica, o ápice da glória humana relatada nas Escrituras, dedicada a Deus. O que tinha de melhor era o templo de Salomão. E quando Salomão foi consagrar esta maravilha, ele tremeu diante de Deus. E ele fez uma pergunta. Está lá no livro de 1 Reis, no capítulo 8. Depois você pode ler, a narrativa é muito bonita. Mas no verso 27, Salomão lança a seguinte questão: mas será que, de fato, Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Salomão estava certo. Afinal de contas, era um espanto. Como que o Deus que criou os céus, que criou o céu dos céus, como que o Deus que diz a própria palavra, que somente a sua glória, ela enche a terra, ela enche os céus, como que este Deus, o Criador de todas as galáxias, poderia se limitar a uma construção feita por mãos humanas? O relato é maravilhoso, diz que a glória de Deus desceu naquele lugar, que ela preencheu aquele lugar, que os sacerdotes sequer conseguiam ficar lá dentro, né? A glória eterna se manifesta naquele dia, né? Mas a pergunta de Salomão é: como que pode, né, a glória de Deus ter um endereço fixo? Como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, pode habitar num templo de pedras, um lugar frio? E essa pergunta não é apenas histórica, esta pergunta é a nossa pergunta. Será que Deus, em sua majestade, se importa em habitar a nossa realidade? Será que Deus, em todo o seu resplendor, vai habitar em uma sociedade, em um povo, em um lugar que está marcado pelo pecado, pela fragilidade, pela dor? A pergunta de Salomão é a nossa pergunta, né? Mas acompanhe comigo o versículo de número 14, porque João começa ali a narrativa e ele vem descrevendo a respeito do verbo, e quando chega no versículo 14 ele vai dizer assim, ó: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A resposta definitiva para a pergunta de Salomão é dada aqui. A resposta que Salomão procurava, ela é dada quando o Verbo se fez carne.
quando Jesus Cristo veio a este mundo, quando Ele se encarnou, Ele veio habitar com o seu povo, não num prédio, mas num novo endereço. A glória não estaria num templo de pedra. A glória agora estava habitando entre os homens na pessoa de Jesus Cristo. Era o cumprimento de uma profecia. Você pode ler comigo? Lá, Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 9, versículo de número 2. Você pode ler comigo? O povo que andava em trevas, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Esta realidade é a mesma descrita pelo profeta e que nós vemos agora se manifestando em Cristo. O Senhor viu um povo que andava em trevas. Somos nós. Nós somos este povo que andava em trevas. O Senhor viu uma terra de profunda escuridão, marcada pela angústia, pela sombra da morte. A humanidade, os seres humanos marcados pelo pecado, seguindo na sua marcha inexorável em direção ao inferno, condenados por causa do seu pecado. Este povo, ele viu resplandecer a luz. E graças a Deus a profecia não termina aqui, porque ela vai dizer: resplandeceu-lhes a luz. E isso nos traz esperança. Esta luz que veio e tabernaculou e criou a sua tenda entre os homens, o Verbo que esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de servo, é aquele que habitou entre nós. Sabe como é que nós chamamos isso? Nos nossos tempos modernos? Natal. É o momento do nascimento de Cristo, quando Cristo assume esta forma. E para nós entendermos como que essa luz pode brilhar na escuridão, nós precisamos entender quem Ele é. E a primeira coisa, meus queridos, é que Deus, aquele que habita a eternidade, o Verbo eterno de Deus, né? E para nós entendermos este mistério, quem é este Verbo, né? O texto que nós lemos em João nos leva ao princípio de tudo. Se você olhar lá aí na sua Bíblia, você vai ver lá que no princípio era o Verbo, ou seja, antes de todas as coisas, o Verbo já estava lá. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, o Verbo é a expressão exata do ser de Deus. Este Verbo é o próprio Deus. A palavra grega que é usada aqui para verbo é logos. Logos é uma palavra interessante para ela ser traduzida, porque num primeiro momento a tradução seria simplesmente palavra, mas não é uma palavra qualquer. É uma palavra que tem ação por si mesmo, por isso é chamado de verbo, né? É o verbo, essa palavra é a razão, é a palavra de Deus em ação. O Logos é Deus agindo. Então quando diz que no princípio era o verbo, está dizendo que no princípio era o próprio Deus em ação, né? Jesus não é uma criatura elevada. Há alguns ensinamentos dos nossos dias que vai dizer que Jesus é um Deus menor, né? Algumas religiões vão dizer que Ele foi feito Deus, né? Há uma tradução espúria da Bíblia, a tradução do Novo Mundo, ela vai traduzir isso aqui assim, ó: e o Verbo era um Deus. E na língua grega não existe pronome indefinido, né? É o ou a. Certo? É algo definitivo, não existe algo indefinido. O grego não permite esta colocação indefinida para Deus, né?
Assim como nós vemos que este verbo já estava no princípio, já era antes de todas as coisas, ele não foi promovido. Há ainda um outro problema. Alguns outros, o pessoal mormon vai dizer que Jesus, ele estava antes de tudo no salão das almas, e ali houve ali uma disputa neste salão das almas, e Jesus disputou com uma outra alma, uma alma rebelde, e aí Jesus liderou as almas que venceram, e aí as almas que perderam foram precipitadas, dando origem aí àquilo que nós chamamos de demônios. O que faria com que Jesus fosse simplesmente a primeira alma criada. Ensino espúrio. Há ainda um outro ensino dos nossos dias, que vai dizer que Jesus é Miguel, né, o arcanjo Miguel, né, o que colocaria Jesus como um ser celestial todo-poderoso. Nada disso é sustentado pelas Escrituras. Tudo isso é refutado com facilidade. Jesus não é uma criatura elevada, ele não é um anjo especial, ele não é um profeta iluminado, ele é o Deus eterno, ele é o agente da criação. Quando Deus disse, haja luz, foi através do verbo que a luz veio a existir. Jesus é aquele que sustenta o próprio universo. A Bíblia vai dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a luz que rompe a escuridão da nossa realidade. Jesus é aquele que se revela a nós, é o Verbo eterno que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio do favor de Deus, cheio de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito, do Pai. Ou seja, Jesus Cristo é o próprio Deus, ele é o eu sou antes de Abraão, ele é o próprio Deus. Ele é a imagem exata do ser de Deus. Quando Jesus foi questionado durante seu ministério, ele não disse assim, olha, eu era. Muito pelo contrário. Ele usa a expressão eu sou, que é a mesma expressão que Deus usou lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, quando ele está se revelando a Moisés, e Moisés pergunta, quando disserem quem foi que me enviou, eu vou dizer quem, e Deus então se revela, você vai dizer para o povo que eu sou te enviou, e isso era tão claro para os ouvintes, que quando Jesus se manifestou a primeira vez dizendo eu sou, os judeus da época pegaram pedras para apedrejá-lo, porque entenderam que ele estava se apresentando como o Deus eterno, né? O bebê, meus queridos, que Maria embalava na manjedoura, era o Deus que sustentava o universo. A própria Maria reconhecia isso. Se você ler o Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 2, ela vai dizer, quando ela vai fazer uma visita para a sua parente, que estava grávida de João Batista, né? E o Espírito revela a sua parente, quem era Maria e o que estava acontecendo. Ela então, né, Isabel declara, né, a bem-aventurança. Qual que é a resposta de Maria? A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Nesse sentido, Maria é mãe de Deus, né? Não do Deus eterno, mas do Deus que se fez carne, do Logos eterno de Deus, da manifestação de Jesus Cristo, né? Jesus é o próprio Deus se revelando a nós, né? Mas ele não é só o Deus que habita a eternidade. Jesus é também o Deus que habita no meio do seu povo. E aqui está o mistério que vai desarmar a nossa lógica e acalmar o nosso coração. O Deus eterno
se fez tempo. O Deus infinito assumiu a forma de servo. E ali, durante este breve tempo, durante os seus cerca de 33 anos de ministério, ele se fez finito. Ele se expôs à finitude humana. Lembram da pergunta que Salomão fez? Será que de fato Deus poderia habitar na terra? Aqui está a resposta. Em João, capítulo 1, verso 14. E o Verbo, o Deus eterno, se fez carne e habitou entre nós. Deus pode habitar a terra? Sim. Aqui no verso 14, quando vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou, esta palavra habitou, na língua grega ela foi escrita como skino, né? Que literalmente vai ser traduzida como armou a tenda, né? Tabernaculou. O que João está dizendo é que o Verbo, ao se fazer carne, ele armou a sua tenda, ele construiu o seu local de habitação, ele tabernaculou. Não agora num santuário de pedra, mas num santuário de carne. Num santuário de carne e sangue. Enquanto Salomão estava construindo um templo fixo, frio, de pedras, Deus construiu entre nós um templo vivo, quente, pulsante, carne, sangue, ossos. Ele se fez um de nós. Ele se fez homem. A glória de Deus, a sua Shekinah, não está atrás de um véu, está na face do próprio Cristo. Jesus, ele assumiu a nossa natureza. Você consegue imaginar isso? Você consegue dimensionar a glória de ver o Deus eterno se fazer homem, para que pudesse assumir o nosso lugar? Jesus não era um fantasma, ele era real. O Verbo eterno de Deus se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Paulo diz na carta aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 7 ao 8, e morte de cruz. Jesus assumiu a nossa natureza. E quando Cristo assumiu a nossa natureza, ele então sabe o que é padecer. Jesus sentiu a sede que nós sentimos. Ele sentiu a fome que nós sentimos. Ele verteu as lágrimas que nós vertemos. Ele viu a perca de um amigo e chorou por causa deste amigo. Ele olhou para a Terra Santa, Jerusalém, e chorou por causa dela. Ele se cansou na jornada. Ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Jesus sabe o que é ser humano. Ele sabe o que é ser um de nós. Ele sabe as nossas angústias, ele conhece os nossos temores, ele sentiu as nossas dores. Todo e qualquer sentimento que você possa sentir como humano, Jesus sentiu. Toda e qualquer dor, toda e qualquer angústia, todo e qualquer temor esteve presente no Cristo, naquele que sabe o que é padecer. Sabe por quê, meus queridos? Porque Jesus precisava ser homem para ele poder morrer, mas ele precisava ser Deus para que a sua morte tivesse valor infinito. A história, ela não termina com Deus habitando entre nós, mas ela vai mostrar que ele também habita dentro de nós. Olha para você ver, João capítulo 14,
E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. A história não terminou com Deus habitando no meio do seu povo. O clímax da história da habitação de Deus é que Ele agora decidiu habitar também em nós, dentro de nós. Mais do que experimentar, através de Cristo estando junto conosco, Ele veio habitar dentro de nós para nos fortalecer. É isso que Cristo promete, por isso Ele prometeu este outro Consolador. Na cruz, a tenda de Jesus, o tabernáculo de Jesus foi rasgado, da mesma forma que o véu do templo. No Antigo Testamento, as pessoas só tinham acesso a Deus através do ofício sacerdotal. Quando Cristo veio ao mundo, e Ele veio ao mundo para morrer na cruz, e no momento que Ele entrega a sua vida na cruz, diz a Bíblia, que o véu que estava dentro do tabernáculo, ele se rasga de alto a baixo. E agora nós temos livre acesso. Por quê? Porque agora nós não temos outro representante a não ser o próprio Cristo. Agora nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós para nos conduzir a Deus em santidade, para poder nos ajudar até nas nossas orações, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo é aquele que vem e traduz as nossas orações, né? Eu iniciei essa mensagem recordando do rei Salomão, que ao terminar de construir o templo de Jerusalém, ele chegou a se questionar: será que Deus de fato poderia habitar na terra? E a resposta final, mais uma vez, é sim, Deus habita na terra. Mas hoje, o endereço dele é o coração de todos aqueles que têm o Natal, o Verbo, a Cristo como Senhor e Salvador. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, nós lemos do verso 1 ao 5, lemos também o verso 14, mas no versículo 12, João vai dizer que todos aqueles que receberam a Jesus, receberam junto o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos aqueles que creem foram tornados filhos de Deus. Então, o endereço de Deus hoje somos nós, sou eu e é você, e Ele habita dentro de nós, né? De todos aqueles que creem no poderoso nome de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E sabe o que o apóstolo Paulo ainda vai nos lembrar? E ele vai tratar sobre isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 16, né? Que nós somos santuários de Deus. Ou seja, Deus cumpriu a promessa. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos o novo templo. Nós somos a habitação do Deus vivo. Nós somos o resplendor da glória de Deus. Lembra da pergunta de Salomão? A nossa é diferente. A nossa pergunta é: como que nós podemos entender tamanha graça? Como que eu posso compreender o Deus eterno, todo-poderoso, aquele que, por natureza, eu sou inimigo, porque eu sou pecador? Como que eu posso entender que esse Deus eterno, todo-poderoso, envia o seu próprio Filho para habitar entre nós, para assumir o meu lugar, para ir na cruz no meu lugar, para verter o sangue por minha causa, e ainda, depois de tudo isso, me tornar o local da sua habitação?
o Deus que os céus não podem conter, como que Ele pode vir morar dentro de mim? Que graça é essa? Que amor é esse? É a graça que transforma Pedro, aquele que nega a Cristo, porque estava com medo, mas que quando recebe o Espírito Santo, se torna um leão, e se levanta no meio da multidão, intrépido, corajoso, sem temor, pregando que Jesus é o Cristo. Como pode? Nada disso aconteceu somente porque Pedro andou com Jesus, mas foi porque Jesus veio e habitou nele, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A graça de Deus nos transforma de dentro para fora. A graça de Deus nos enche, nos preenche, nos faz o novo endereço de Deus. Luz na terra da sombra. O Verbo que armou a sua tenda, não só entre nós, mas armou a sua tenda dentro de nós. Meu querido, a luz na terra da sombra, o Verbo que armou a sua tenda, o Deus que habita em nós, o Deus que habita no meio do seu povo, o Deus que habita dentro de nós. Você é o novo endereço de Deus. Você consegue compreender isso? Ou melhor, você consegue discernir as implicações profundas e práticas para a sua vida? Eu queria te apresentar aqui algumas aplicações práticas. Primeiro, aquilo que eu estou chamando de aplicação da santidade. Cuide do santuário de Deus. Cuide do santuário de Deus. Você é templo. Nosso corpo, a nossa vida, não são mais propriedades nossas, né? O que você tem permitido entrar no teu santuário? Como você tem tratado o santuário de Deus? Como é que você tem cuidado da tua mente, do teu coração? Como é que você tem se portado neste mundo tenebroso? O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, ele fala assim, ó: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e vocês não pertencem a vocês mesmos? No versículo 20, Paulo reafirma: sabeis, pois, que vocês foram comprados por preço. Tua vida não é sua, o teu viver não é seu. Cristo pagou o preço, e Ele pagou muito mais do que valia. O preço que Cristo pagou para nos comprar excede todo e qualquer valor que você puder considerar. Você não se pertence mais, seja santo. Honre a Deus com a sua vida de santidade, né? Santidade, meus queridos, não é uma lista de regras. É a reverência do hóspede que decidiu fazer morada em nós. Honre o santuário que Deus escolheu. Seja santo. Resplandeça a glória de Deus na sua vida. Seja santo, porque o Deus que te comprou, o Deus que decidiu morar em você, Ele é santo. A segunda aplicação é a aplicação da missão. A tenda que brilha na escuridão. Jesus manifestou a sua glória para que a luz pudesse resplandecer no mundo. Então você, como templo do Espírito Santo, você foi chamado para resplandecer essa luz, para que o mundo possa ver a luz do Evangelho em você, e vendo a luz do Evangelho, elas glorifiquem o nosso Deus, o nosso Pai, nosso Deus eterno, né?
A tenda de Jesus não era um palácio fechado, era uma tenda com entrada, era uma tenda aberta. Agora, nós, como o novo endereço da glória, nós não podemos ser um templo de pedra, fria, isolado, com a porta fechada. Seria muito estranho que nós tivéssemos sido comprados para só frequentar a igreja. Seria esquisito. Cristo morreu na cruz para eu poder frequentar a escola dominical. Cristo morreu na cruz para eu frequentar o culto. Cristo morreu na cruz para eu ficar escutando o pastor ficar falando. Cristo morreu na cruz para que você pudesse ser instruído com o evangelho. E sendo instruído com o evangelho, você possa resplandecer a luz do evangelho no mundo. Vós sois a luz do mundo. O mundo ainda está nas trevas. A luz, o tabernáculo de Deus agora, ou se você quiser, essa barraquinha que eu coloquei aí, é você. Você é essa luz, né? Você é a luz que precisa romper a escuridão da realidade. Você é a luz que o Verbo eterno de Deus, que se fez carne, escolheu para levar salvação. O Verbo se fez carne foi para isso. Foi para que nós assumíssemos o nosso compromisso. Então, meu querido, entenda, o nosso valor, o nosso propósito não está nas nossas realizações, muito menos naquilo que os outros pensam. Mas o nosso valor, o nosso propósito está no fato de sermos morada escolhida do Criador. Muitos de nós passam a vida tentando construir o próprio templo de Salomão. Querem construir uma carreira perfeita, uma família perfeita, uma reputação impecável, para que assim eles possam se sentir dignos. Mas a Bíblia diz que se nós tivermos o que comer, o que vestir, nós devemos estar contentes. Construa a sua carreira perfeita, mas a sua carreira só será perfeita se você glorificar a Deus no exercício dela. Construa a tua família perfeita, mas a sua família só será perfeita se ela viver os princípios de Deus. Construa a sua reputação impecável, mas a sua reputação só será impecável se mais do que ser honesto, você for testemunha viva e verdadeira de Cristo, mesmo que isso te leve para a indignidade. Esse ano, nós vimos muitas e muitas manifestações falando a respeito da Palestina. Olha o caos da Palestina, estão matando os palestinos. Olha a perseguição ao cristianismo na Nigéria é imensamente maior do que tudo aquilo que foi feito na Palestina. Cadê os gritos? Cadê as postagens da internet? Eu recebi um vídeo e eu fiquei tentado a compartilhar, mas eu achei melhor não. Invadiram uma igreja durante o culto. Trancaram todo mundo lá dentro e atearam fogo. E do lado de fora, os nossos irmãos, só os corpos empilhados. E eles não negaram Jesus. E eles se mantiveram firmes na fé. A dignidade deles foi ser humilhado, perseguido, torturado,
morto. Mas eles estão desfrutando da glória. Cristo pagou o preço da nossa salvação, meus queridos. Então o nosso valor não está naquilo que nós construímos, mas em quem habita em nós. Você é o santuário escolhido de Deus. Descanse nessa identidade. Nós não temos que buscar validação. Essa validação, ela terminou quando nós fomos feitos filhos de Deus. Única e exclusivamente porque nós cremos no nome que está acima de todo nome. Jesus veio ao mundo. E como eu já disse, nós chamamos isso de Natal. É o que nós vamos comemorar agora, dia 25. Jesus não nasceu em dezembro. Com alguns cálculos na Bíblia, eu me arrisco a dizer que ele deve ter nascido em setembro. Elucubração. Outra hora, se vocês quiserem, eu até posso mostrar por que setembro. Mas o fato é, Jesus veio ao mundo. E ele nasceu para morrer na cruz. Você já parou para pensar nisso? Quando nós celebramos o Natal, nós estamos apontando para a Páscoa. Porque o objetivo final é a cruz, né? Jesus nasceu para morrer na cruz. Ele entregou o seu corpo, ele derramou o seu sangue. A luz que irrompeu na escuridão. O Verbo eterno de Deus, que se fez carne, que entregou o seu corpo, que derramou o seu sangue, para nos propiciar acesso a um banquete espiritual, que nós chamamos de ceia do Senhor. Quando Cristo veio e tabernaculou neste mundo, ele manteve a porta da sua tenda aberta para poder colocar diante de nós a mesa com o pão e o cálice. A ceia não é um memorial histórico, é um meio de graça. É um caminho que Deus providenciou para que nós tivéssemos acesso ao trono. É um meio de graça, aonde o Verbo que se fez carne se oferece para nos saciar, para nos curar. Curar da doença mortal que aflige todo ser humano. Hamartia, a doença do pecado. A ceia é a cura. O nosso pecado que nos levou para um mundo de trevas. O nosso pecado que fez com que nós habitássemos numa terra de profunda escuridão. O nosso pecado que fez com que nós fôssemos habitantes de uma terra marcada pela angústia, pela sombra da morte. O nosso pecado que apontava a nossa vida para o inferno, porque a humanidade seguia nessa marcha. Quando eu falei da marcha, eu usei a palavra inexorável. A Leda vai me puxar a orelha depois, porque quando eu uso palavra difícil, ela fala, você fica falando umas palavras que o povo não entende, né? Marcha inexorável é uma marcha que não cede, é uma marcha que não para, é uma marcha que vai, que caminha firmemente, e nós caminhávamos firmemente para o inferno, porque nem eu nem você temos méritos suficientes para nos livrar do inferno. As nossas obras não nos livram do inferno. A nossa membresia na igreja não nos livra do inferno. A nossa placa denominacional não nos livra do inferno. A única coisa que nos livra do inferno é Cristo tendo se sacrificado na cruz, e o Espírito Santo agindo em nós e nos levando a crer em tudo aquilo que Ele fez por nós. A ceia do Senhor é o momento onde
todos os que padecem por conta do pecado podem se achegar. Você se lembra daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que ela já havia gastado tudo, todos os seus recursos para poder alcançar a cura, e ela não conseguia se curar? E ela sai embrenhada no meio da multidão, cheia de dor, cheia de vergonha, e ela quer só tocar na orla das vestes de Jesus. A ceia é o momento em que nós, cheio de dor, cheio de vergonha por causa do nosso pecado, nos embrenhamos no meio deste mundo tenebroso e pela fé tocamos na orla das vestes de Jesus, porque nós somos convidados a nos alimentarmos de Cristo. A ceia é o momento em que nós recebemos a cura. O toque físico não salva, mas é a fé que extrai a virtude de Cristo. Quando nós participarmos desta mesa, nós tocamos em Cristo pela fé. De vez em quando eu cito aqui o pensamento de Calvino, porque no tocante à ceia do Senhor, eu acho que a melhor descrição deste momento foi escrita por ele. Quando ele, resumindo as suas palavras, ele diz que no momento da ceia, o Espírito Santo que age no nosso meio, ele é aquele que discerne os corações. Então ele toma a cada um de nós que vamos participar da ceia, e ele então nos eleva até o trono de Deus, e ele então apresenta: aqui está o povo por quem o teu filho morreu. Aqui está a igreja que foi comprada pelo sangue do teu filho, e hoje ela clama: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A ceia, meus queridos, não é um pão mágico, não é um cálice mágico, é um meio de graça, é um caminho aonde o Espírito Santo nos une a Jesus nos céus. Quando você comer do pão, quando você beber do cálice, lembre-se, é o corpo, é a representação do corpo do Verbo que se fez carne e armou a sua tenda entre nós. É o cálice, é o sangue da nova aliança que nos uniu eternamente a Deus pelo Verbo que veio e habitou entre nós. Na ceia, nós podemos dizer: vemos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Amém.